nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto. Que o Senhor Deus continue sustentando a sua vida, o nosso desejo, a nossa oração. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28 até o verso 30, diz assim a palavra do Senhor Deus. Jesus faz um convite para todos nós. Devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, os problemas, as nossas preocupações, devemos lançar sobre Jesus, confiar plenamente nele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado pela leitura da tua palavra nessa oportunidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre fala ao nosso coração. Visita cada lar, visita cada família, visita, Pai, cada pessoa nesse momento, ó Deus. Manifesta a tua graça e o teu poder na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. Aqueles que estão tristes, Pai, que o Senhor traga alegria. Aqueles, Pai, que estão enfrentando algum problema, que o Senhor dê sabedoria para resolver. Aqueles que estão desanimados, ó Pai, que o Senhor traga a esperança no Senhor Jesus Cristo. Aqueles, ó Pai, que estão afastados da Tua presença, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, no coração deles, e que haja reconciliação, que haja, Pai, o arrependimento, quebrantamento no Teu altar, na Tua presença. Aqueles que estão doentes, ó Deus, que o Senhor traga cura, que o Senhor visite, Pai, cada um. E haja, Pai, conforme a Tua vontade, usa os médicos, os remédios, tudo que for necessário para o restabelecimento da saúde daqueles que estão doentes, fisicamente, daqueles que estão doentes espiritualmente. Que o Senhor manifeste também a Tua graça e o Teu poder, Pai. Visita, Pai, cada família, visita cada lar. E fale aos nossos corações dia após dia, Pai. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, tenha misericórdia, Pai. Aqueles que estão enfrentando problema, Pai, não tem mais mantimentos em suas casas, que o Senhor esteja agindo, Pai, abrindo porta de emprego e dando condições, ó Deus, para que os Teus filhos suas necessidades sejam supridas, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Eu vou cantar a música Tua Alegria é Minha Força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria
presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Olá, meu irmão querido, minha irmã, amigo ouvinte da Palavra do Senhor Deus. Eu quero refletir com vocês nessa oportunidade sobre um tema bastante atual e relevante. A revista Ultimato publicou uma mensagem do pastor Luiz César Nunes de Araújo que fala sobre ansiedade. E é sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nessa oportunidade. Ansiedade, nossa inimiga íntima. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 7. Quero fazer a leitura desse texto sagrado para a nossa meditação. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Ansiedade, nossa inimiga íntima. O dicionário define ansiedade como desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse tema, ele diz que ansiedade é rasgar, é estrangular, ela nos puxa para a direção oposta, para onde nós não queremos ir, para onde nós não almejamos ir. E ele diz ainda que a ansiedade tem o poder de criar problemas onde não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício gerado pela nossa própria mente. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e de diminuir a nossa capacidade de resolvê-los.
tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Eu sei que você conhece alguém que vive roendo as unhas, antecipando os problemas. Eles ainda estão longe e a pessoa pensa que já estão batendo a porta pedindo para entrar na casa, na vida. Tem gente que sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, onde vai morar, onde vai trabalhar, onde o filho vai estudar. Se ficar doente, será que tem alguém para cuidar dela? Quero dizer para vocês que isso é a nossa inimiga íntima, batendo a porta e pedindo para entrar na nossa vida e no nosso coração. Dr. Augusto Cury afirma que a ansiedade é o mal do século. A doença atinge 90% da população em um momento da vida, seja na infância, na adolescência, juventude ou na idade adulta. E apresenta sintomas como fadiga excessiva ao acordar, dor de cabeça, sensação de nó na garganta, queda de cabelo, dificuldade de lidar com as pessoas mais lentas, sofrimento por antecipação e déficit de concentração de memória, sem mencionar a hoje tão comentada síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que sofrem de ansiedade costumam ainda ter dificuldade de lidar com perdas e não reagem bem aos estímulos que o estresse provoca. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. O terapeuta cristão Gary Collins faz uma distinção entre ansiedade normal ou a ansiedade natural. Ele diz que todos nós temos, é aquela ansiedade que a gente consegue controlar, é aquela ansiedade equilibrada. E quando a gente resolve os problemas que nos afligem, as lutas, as dificuldades, a gente consegue superar aquela ansiedade. Mas ele fala também da ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Mas nós sabemos que para ambas, Deus providenciou recursos para nos ajudar a vencer a ansiedade. No texto lido de Filipenses capítulo 4, nós podemos perceber a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. No verso 6, ele pede para aqueles irmãos não andarem ansiosos. Aqueles irmãos estavam enfrentando esse mal, o mal da ansiedade, que é a nossa inimiga íntima. E Paulo então pede para aqueles irmãos colocarem tudo diante de Deus através da oração e através da ação de graças. E ele ainda solicita um irmão que ele chama de companheiro de jugo para ajudar aquelas duas irmãs, Evódia e Sintique, que andavam em desacordo, que tinham tido um problema de relacionamento, para que tudo fosse resolvido. Então nós podemos aprender algumas lições aqui nesse texto. Para vencer a ansiedade, em primeiro lugar, você precisa identificar a causa, o problema. Toda ansiedade aguda ou neurótica tem uma causa. E nós precisamos fazer algumas perguntas, algumas interrogações para nós mesmos. Por que estou ansioso? Quais são os principais motivos da minha ansiedade, do meu sofrimento? Qual é a causa do meu problema? Quando identificamos os principais motivos da minha ansiedade, fica muito mais fácil para resolver a questão. Certamente a ansiedade da igreja de Filipos tivesse origem na briga daquelas duas irmãs queridas. Então Paulo foi direto ao ponto da origem do problema, ou seja, descobrir a causa da ansiedade, dar início à solução do problema, através da observação, reflexão, autoanálise, leitura da Bíblia.
aconselhamentos, podemos descobrir o que de fato nos preocupa, o que nos aflige. Davi, em um dos momentos difíceis que ele estava enfrentando em sua vida, ele escrevendo o Salmo 139, lá nos últimos versículos, verso 23 e 24, ele faz uma oração interessante quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, prova-me e sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi, ele fez uma alta análise, ele pede para Deus vasculhar o seu coração, sondar os seus pensamentos. Davi pede para Deus tirar tudo aquilo que não agradava o Senhor da sua mente e do seu coração, da sua vida. Nós também precisamos fazer isso, precisamos orar, precisamos nos prostrar sobre a poderosa mão de Deus, precisamos pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, tira da minha mente tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que traz transtorno para a minha vida, tudo aquilo que me preocupa de uma forma exagerada. Sonda o meu coração, purifica o meu coração de todo o pecado, de toda a injustiça, de tudo aquilo que não te agrada. Nós precisamos também fazer essa oração. Então, para você vencer a ansiedade, em primeiro lugar, você precisa identificar a causa da ansiedade. Em segundo lugar, você precisa pedir ajuda para um irmão em Cristo ou para uma pessoa que tem condições de te dar um suporte. Depois que Paulo descobriu o problema da ansiedade de alguns irmãos da igreja de Filipos, ele pede para um irmão agir ali naquela congregação para resolver aquele problema. Depois que nós descobrimos a causa da ansiedade, devemos atacá-la. O apóstolo Paulo não teve dúvida. Primeiro, ele repreendeu com veemência aquelas duas irmãs que estavam em desacordo. Ele repreende aquelas irmãs e ele admoesta, dizendo que elas deveriam pensar concordemente no Senhor, pensar da mesma forma, pensar em comunhão, em unidade no Senhor. E aí, para resolver de fato aquele conflito, ele pede ajuda para um companheiro de ministério, de jornada, um obreiro daquela cidade, que ele chama de companheiro de jugo no verso 3. E esse companheiro de jugo tinha a responsabilidade de promover a reconciliação daquelas duas irmãs e resolver aquele problema que havia na igreja de Filipos. Todo crente deve ter um companheiro de jugo, aquela pessoa que nos momentos difíceis nos ajuda em oração e aconselhamento. Esse apoio fraternal é de especial importância para que os problemas de ansiedade sejam resolvidos. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte da palavra do Senhor Deus, você precisa ter esse companheiro ou essa companheira de jugo, esse amigo ou essa amiga, para te ajudar nos momentos de adversidades que você enfrentar. Naquele momento que, quem sabe, você perde o controle da situação. Nós precisamos ter bons amigos, pessoas confiáveis, pessoas que podem nos ajudar. Terceiro lugar, para vencer essa ansiedade, é preciso buscar alegria no nosso coração. A ansiedade, ela traz preocupação, ela aflige a nossa alma, ela traz tristeza,
na nossa vida, mas a Bíblia diz que Jesus é a nossa alegria, o Senhor Deus que servimos é a nossa alegria. Neemias já dizia que a alegria do Senhor é a nossa força. A ansiedade, ela tira o nosso brilho, a nossa alegria, a moderação, a paz, essa paz que excede todo entendimento. É por isso que lá no verso 7, Paulo, ele intercede a Deus para que Deus pudesse promover a paz na vida daquela igreja, no coração daqueles irmãos. E aí ele diz no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Possivelmente a crise de relacionamento daquelas duas irmãs estava tirando a alegria daquela igreja, a paz daquela igreja. De fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma imensa tristeza. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto por unidade no seio da sua igreja, na vida dos seus discípulos, na vida do povo de Deus, porque a unidade é uma bênção em nossas vidas, a comunhão é uma bênção em nossas vidas. Precisamos pedir para Deus sempre nos dar essa alegria, a alegria de podermos estar juntos, unidos, olhando sempre para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em meio àquelas lutas, adversidades que a igreja estava enfrentando, Paulo pede para aqueles irmãos se alegrarem no Senhor. No verso 6, quando ele fala sobre a ansiedade, o medo, certamente essa ansiedade havia tirado a alegria daquela igreja. Então ele pede para a igreja olhar para Deus, porque o Senhor Deus é a nossa alegria. Gosto muito do texto de Atos capítulo 8, verso 8, tenho falado aqui na nossa igreja, recitado esse versículo, porque naquele contexto a igreja primitiva estava sendo perseguida, os irmãos estavam sofrendo, passando por muita adversidade, perseguição, prisões. E aí Filipe, ele sai de Jerusalém, ele foi para Samaria e ele começa a pregar o evangelho em Samaria. E a partir do momento que ele começa a pregar o evangelho, o Senhor Jesus começa a realizar maravilhas, milagres, muitas pessoas se converteram, pessoas foram curadas, transformadas pelo poder de Jesus. E aí nós chegamos lá em Atos capítulo 8, verso 8, quando diz que houve grande alegria naquela cidade, porque Jesus é a nossa alegria. Nós precisamos experimentar essa alegria no nosso coração cada vez mais. Não permita que nada e nem ninguém, nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma adversidade, nem ansiedade tire a alegria de Jesus na sua vida. Busque essa alegria do Senhor, porque essa alegria é contagiante. Collins diz que alegrar-se para o cristão é uma ordenança permanente no Senhor. Pois Jesus disse que jamais nos deixaria, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós precisamos buscar sempre essa alegria. Em quarto lugar, para vencer a ansiedade, é necessário manter um controle, o equilíbrio. Precisamos fazer de tudo para manter esse controle, esse equilíbrio. Filipenses capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação é ato ou efeito de moderar-se, virtude de permanecer na medida certa. Significa comedimento, domínio próprio, autocontrole. Nós precisamos fazer de tudo para manter o domínio próprio, o autocontrole. Aquele problema na igreja de Filipos aconteceu porque
uma daquelas irmãs, ou quem sabe aquelas duas irmãs, não tiveram domínio próprio naquele momento de adversidade. Elas não tiveram domínio próprio, autocontrole. E aí Paulo nos ensina que nós precisamos ter esse autocontrole. Não tem como você vencer a ansiedade se você não buscar esse autocontrole, esse domínio próprio. É necessário contar até 10 antes de responder alguém, ou até 100 se for necessário. Buscar esse autocontrole. Quinto lugar, para vencer a ansiedade, é necessário confiar em Deus através da oração e da súplica. Precisamos confiar em Deus, está lá no verso 6. Quando o apóstolo Paulo diz que a oração, a súplica com ações de graça é um remédio eficaz para vencermos a ansiedade. Para vencermos a ansiedade. A oração é o melhor remédio para a ansiedade, o medo. Quando você estiver ansioso ou ansiosa, ore, coloque no altar de Deus, clame ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda nesse momento de luta que eu estou enfrentando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que os grandes homens e mulheres de Deus venceram através da oração. Jó, um homem que sofreu tanto, nós conhecemos a história de Jó. Mas ele orou muito durante a sua crise existencial. Jó orou muito. E durante aquele período de adversidade que ele enfrentava, ele foi crescendo cada vez mais na confiança em Deus, na dependência do Senhor, para vencer todas aquelas provações. Tanto é que nós chegamos lá no final do livro de Jó, capítulo 42, verso 5. Jó declara: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele havia crescido porque ele buscou a Deus através da oração. Podemos ver lá também em 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, que todos nós conhecemos. Ana, que era uma mulher atribulada de espírito, era uma mulher que andava ansiosa, que enfrentava tantas lutas e tantos problemas. E de repente ela decide um dia entrar no templo. Ela foi com seu marido Elcana para Siló. Chegando em Siló, ela foi ao templo e ela começa a orar. Ela derrama a sua alma perante o Senhor. Ela clama a Deus pela sua vida. A causa, o problema da ansiedade de Ana é que ela era estéril, não podia gerar filhos. E ela queria ter muito um filho homem. E então ela ora, ela derrama diante do Senhor, ela pede para Deus lhe abençoar, ela coloca a sua causa, o seu problema, a sua ansiedade no altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando o sacerdote ele viu aquela mulher naquela situação, ele pensou que ela estava embriagada. Ele diz: Ana, até quando está tu embriagada? Parte de ti esse vinho. E Ana responde: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho tomado vinho nem bebida forte, mas a minha alma se derrama perante o Senhor. E aí ele fez algo tremendo que eu acho. Ele diz assim: que o Senhor Deus te conceda a petição que lhe fizeste. E a Bíblia diz que Ana saiu do templo em Siló, já com alegria no rosto, o seu semblante já não era mais triste, porque a alegria do Senhor Deus é a nossa força. Ela entrou no templo triste, mas a partir do momento que ela ora, ela entra no templo angustiada, mas quando ela derrama-se diante do Senhor, quando ela coloca a sua causa na presença de Deus, ela sai alegre, seu semblante não era mais triste. E o texto diz que ela volta para Ramá com seu marido Elcana. E aí a Bíblia diz que Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus se lembrou dela, Deus abençoou a sua vida, Deus resolveu o seu problema, Deus lhe deu filhos. E a sua ansiedade foi curada.
seu problema foi curado porque ela colocou no altar do Senhor, ela buscou com fervor, ela buscou com perseverança a Deus. Nós precisamos vencer todo e qualquer tipo de ansiedade. E por último, em sexto e último lugar, precisamos ocupar os nossos pensamentos com coisas boas. Quero ler o verso 8 de Filipenses, capítulo 4, que eu não li. O verso 8 é bem interessante quando diz assim, Paulo finalizando esse trecho, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Louvado seja Deus, exaltado seja Deus. Paulo ensina para aquela igreja que andava ansiosa, que aquela igreja precisava ocupar a sua mente com as coisas boas, com aquilo que edifica. Aquela igreja deveria ocupar o seu coração com as coisas vindas do alto, dos céus, vinda do trono de Deus. E ele diz que a igreja deveria ocupar a mente e o coração com tudo o que é verdadeiro. Nós sabemos que o nosso Deus que servimos é a verdade absoluta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que nos liberta de todo pecado, de todo engano, de tudo aquilo que não vem de Deus. Paulo ainda ensina aquela igreja a ocupar a mente e o coração com tudo que é respeitável, tudo que é justo. Ele pede para aquela igreja buscar a santidade, a santificação, tudo que é puro, buscar a pureza na sua mente, no seu coração, na sua vida. Amável, aquela igreja amar, para ser amada. E nós sabemos que Deus já colocou o seu amor no nosso coração. Nós fomos comprados pelo um alto preço, pelo sangue de Jesus, porque Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer em nosso lugar. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 João capítulo 4, verso 19 diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus nos ensinou a amar. Devemos ocupar a nossa mente e o nosso coração com um amor, porque o amor cobre multidões de pecados, conforme diz a Bíblia. Boa fama, sermos uma pessoa de caráter, termos boa índole diante da sociedade, diante da nossa família. Então são essas coisas que devem ocupar os nossos pensamentos, as nossas mentes. Não pode haver lugar para ansiedade na nossa mente, na nossa vida. Ocupe os seus pensamentos com as coisas boas, com aquilo que vem do alto, que vem de Deus, que vem dos céus. O texto de Filipenses começa com um relato triste de um desacordo entre duas irmãs queridas daquela igreja. Mas quando nós chegamos no verso 7, Paulo fala de uma promessa de paz. Uma promessa que todos nós queremos. A paz. É possível ter paz em Cristo, ocupando o lugar da ansiedade, do medo, na nossa mente, no nosso coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem, mesmo que enfrentemos lutas, adversidades. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro do barco.
Jesus nos promete uma paz que o mundo não pode dar. No entanto, afirmou também que no mundo nós teríamos aflições. Paz não é ausência de problemas e lutas, mas uma dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste para conosco. Que nós possamos cada vez mais buscar esses recursos espirituais para nos ajudar a vencer toda e qualquer ansiedade, medo, lutas, adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por essa oportunidade, Deus. Aplica a Tua palavra no coração de cada pessoa, Pai, de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte da Tua palavra, Pai. Que ela possa vir de encontro com as necessidades de cada um nesse momento, Pai. Aceita a nossa gratidão e aceita a nossa adoração e abençoe o Teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez um sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Firme nas promessas do meu Salvador.